Alô, alô. Sabe coisas que eu gosto? Quê? Da gente? Agora há pouco você me perguntou assim, Lucas, fala uma música. E eu demorei 1 segundo e falei, perigo! E você digitou perigo no YouTube. E a primeira música que veio você colocou. E a gente Foi. começou a ouvir Zizi Posse. Zizi Posse. Evolui. Não faz... Evolui como amigo. Como Mas comunidade. comunidade, exatamente. Não é? Isso. Não faz sentido? Faz. Será que o que, termo mano? comunidade vem daí? Comunidade. Juntou Como unidade. unidade. E aí a gente pensa em várias pessoas agindo de uma forma similar como unidade. Então virou comunidade. Ou a etimologia só, tipo, favorece muito esse tipo de palavra. Eu acho que sim. Tipo, like alguma coisa. Tipo, likewise, Isso. Só que no inglês fica muito fácil. godlike. Só que no inglês fica muito fácil juntar uma coisa com a outra, entendeu? Você consegue falar like qualquer coisa. Entendi. Sei lá. Qualquer coisa. Dá pra verbalizar. Você Tudo. entendeu, né? Você Sim. consegue transformar qualquer coisa em verbo na língua Entendi. americana. Inclusive, se você não sabe disso, fica aí. O ensinamento. Minha voz Sim. tá baixa? Porque Aqui o microfone mais perto. Pode falar. se eu pegasse esse copo e quebrasse ele na sua cara, eu poderia falar que eu just glassed the shit out of you. Exatamente. Exatamente. E em português, como que você falaria isso? Não dá. Não dá. Você não falaria, eu vou copar sua cara. Não dá pra falar, eu vou copar esse copo em você. Sim. Não, você teria que falar, eu vou copar você. Eu não poderia ter a flexibilidade de pegar o microfone e falar, I'm gonna mic you. Isso. Isso não... Mas aqui no Brasil a gente desenvolveu o microfonar. Na minha profissão, quando você vai microfonar alguém, quer dizer que você vai colocar a lapela em alguém. Ah, entendi. Pra entrevistar essa pessoa, por Entendi. exemplo. Mas não tem a ver com agredir alguém com Não. o microfone. Não, entendeu? A gente tá usando pra coisa errada, eu Tá. acho. Seria muito mais interessante se a gente usasse pra agressão. Exatamente. Por exemplo, como que é aquário em inglês? Eu acho que é tank. Fish tank. Fish tank. Isso. Então, mano, I'm gonna tank you. I'm gonna fish tank you. Exatamente. I'm gonna throw a Fuck. fish tank. A fucking tank. Certo, a fish tank. Você entendeu? E aqui, como é que você fala que você vai agredir alguém com aquário? Que, assim, só pra contextualizar aqui. Eu e o Ramírez já desenvolvemos uma teoria, obviamente, que a gente já desenvolveu essa teoria, de que agredir alguém com um aquário deve ser impagável. Mas eu acho que é legal a gente dar um pouco de contexto. Vem um pouquinho mais pra dentro aqui. Que é, a gente tava... Mas fica confortável. Eu tô bastante Tá agora. bom. A gente tava falando sobre a importância de você conseguir agredir alguém de forma surpreendente. E a gente Isso. concordou que algo surpreendente seria a gente conseguir agredir alguém usando algo que a pessoa não tá esperando. Isso. Você deu a teoria do negócio. Exatamente. Eu acho importante. E eu acho que o que tava... E a gente chegou à conclusão de que nada seria mais surpreendente do que alguém te agredir com um aquário. Em algum momento. Você já imaginou, você tem uma desavença com a pessoa, essa pessoa, num lugar que não tem um aquário, de algum lugar ela saca um e arremessa em você. Isso, com todas as pedrinhas, árvores artificiais, o próprio filtro do aquário. E talvez um peixe ou outro, entendeu? Exatamente. Mas assim, primariamente sem peixe, porque a gente não quer matar nenhum animal com essa história. O que a gente quer é a surpresa. A Isso. gente quer o elemento surpresa da coisa. Exatamente. Então imagina, você tá na rua e ao invés de alguém passar e falar assim, vai se fuder, você xingou minha esposa. Não, o cara te tá com um aquário. Entendeu? Aí você olha pra trás, nem doeu, provavelmente. Ou doeu. Matou, né? Ou morreu, ou você morre. Sim. Mas você olha pra trás e o aquário tá caído atrás de você, assim, olha assim, nossa, é um aquário, tá ligado? Alguém E aí a lançou um dor aquário acabou, em mim. entendeu? Sim. E aí a dor acabou, porque o que prevalece é a confusão. Exatamente. Você tá tão confuso que você ao certo nem sabe por que Não. você tá apanhando. Não, você não E sabe. se você tá vivo ou tá morto? Porque afinal de contas um aquário acabou de te acertar. Isso. E outra, Ramírez, eu acho que o ponto-chave dessa teoria nossa é a história que você vai contar depois.
Exatamente. Não é? Exatamente. Porque não é isso que no final das contas é o importante? A história que você acho. vai contar pra todo mundo, pros seus filhos, pros seus netos. Exato. Falou, olha, arrumei uma briga com o Marcinho da Marceneira. Isso. E aí, no final das contas, ele ficou tão puto, velho, que um dia eu tava tomando um caldo de cana ali atrás e ele chegou com um aquário e arremessou na minha cara. Dali em diante foi pura confusão. Isso, e o tanto de perguntas que vão vir depois disso. Exatamente. Você vai se tornar o centro das atenções, entendeu? É legal passar por essas situações, assim, de Exatamente. surpresa extrema. Exatamente. Como ser atacado por um aquário. Isso. Bom, vamos iniciar isso, né? Vamos. Sejam bem-vindos a mais um podcast Gritando Baixo. O meu nome, claro, é Lucas Pive. E eu sou Ramires Cirilo. E juntos nós estamos aqui, Ramires, num episódio muito especial. Não sei se você tinha pensado nisso antes. Pensei sim. Eu pensei nisso antes e eu comecei a cogitar fazer alguma coisa especial. Aí eu lembrei que a gente já estava no mesmo dia da gravação. Sim. Que foi hoje, no caso, eu pensei nisso. Aham. Mas hoje é o episódio de número 20. Exato. Número 20. Parabéns. Quem diria que um dia eu e você íamos fazer 20 da mesma coisa? Na verdade Acho que ia, porque no Deleite a gente fez mais de 30 vídeos, então... Foram mais de 30? Foram. Eu lembro que a gente fez o 25º só com erro de gravação. Só com erros de gravação, porque a gente ia fazer de 50 em 50, de 25 em 25, alguma coisa especial, né? E acabou que a gente acabou antes dos 50, se não me engano. Sim. Mas o legal do podcast é que eu acho que a gente não tem erro de gravação. Tudo que a gente faz aqui que dá errado, entra do mesmo jeito no Entra do episódio. mesmo jeito, não tem erro de gravação. Então assim, o que a gente vai fazer de especial? Não tem ainda o que fazer. A gente vai pensar nisso. Quando Talvez chegar não no 100. Quando chegar no 100, a gente faz uma coisa Isso, especial. talvez em números redondos a gente tenha conteúdo bastante. E até lá eu já vou ter contratado alguém pra editar isso daí, porque eu já espero não ter muito tempo pra fazer esse tipo de coisa. Exato. E quem sabe no 100º episódio a gente não tenha um lugar diferente e um Isso, microfone então. pra que a gente convide alguém pro 100º episódio. Não, isso seria incrível. Uma das coisas que eu quero aqui é chamar gente maluca pra falar com a gente. Eu também quero. Não é legal essa Isso história? seria bem legal. Eu também acho. Tentar trazer E aí a alguém. gente põe a pessoa nesse meinho da nós aqui. A gente nem muda. Senta no meu colo aqui, ó. Isso. Entendeu? E usa o meu microfone junto com ela. Sim, Nem dá um microfone pra pessoa. exatamente. Porque convidado nosso é bom pra nada. Essa é a lição do começo desse podcast. É isso que a gente queria falar? Eu Não, acho que sim. calma, vou voltar. Volta, repete. Hoje a gente tá gravando o episódio 20, gente. Vocês estão felizes? Você que ouve esse podcast assiduamente. Porque eu posso te falar como eu tô. Eu tô todo cagado. Nossa, eu tô felizaço. Todo cagado de felicidade. E cagado tem essa conotação, né? Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Quando você se caga de verdade, talvez não seja um bom momento. Não, a gente já falou um pouco até sobre Já isso. falou Né? um pouco Se cagar disso. de verdade é uma situação um pouco trágica, dramática. Né? Requer um certo preparo e disposição em passar vergonha. Isso. Se você se cagou dentro do seu banheiro, tá tudo bem. Pode até ser engraçado. Pode, mas né? Mas tem um momento que você tá cagado de felicidade, que é aquela ansiedade de estar feliz. Então hoje eu estou num dia E assim. que nem tem muito a ver com estar carregado de fato. Isso, não, eu só uso assim porque eu acho legal. Hiperbolismo. Hiperbólico. Inclusive dei uma camiseta pro Ramires com a palavra hipérbole em branco aqui. A camiseta é toda preta. Então vocês, psicólogos, interpretem isso como vocês Eu quiserem. vou usar ela na quarta-feira pra vocês verem. Isso. O Ramires vai usar Quarta-feira é o no dia que a gente episódio grava. 21. Isso. No episódio 21 você vai ver essa camiseta que é Isso. incrível. Mas, escuta, vamos brindar. Vamos, Tá episódio bom? de número 20. E vou te falar o seguinte, Saúde. Ramires. Você tem que beber. Eu vou beber, é verdade. Nada do que a gente já fez junto tá sendo tão fácil e terapêutico pra mim. Eu concordo. Não eu é? acho também. Eu penso isso. E não é que tem que ser fácil, pode ser muito difícil. Por exemplo, eu amo o The Late Show, até hoje. Eu gostaria muito de fazer, só que eu já sei como faz. Sim, Eu já sim. sei que pra fazer tem que ter um negócio lá, fixo, que a gente chega, grava e não precisa se preocupar tanto com o que a gente tinha E que se uma preocupar. equipe também, né? Porque E uma é equipe, difícil que pra cacete. é um programa bem difícil. Ele é quase um programa de TV, assim, né? Sim. Que não é uma coisa que é muito popular no Brasil, esse tipo de formato. Muito menos no YouTube. É. O pessoal no Brasil gosta de humor diferente. Eu não sei ainda se as pessoas gostam desse tipo de humor que a gente faz nesse podcast.
Olha, eu acho que não, viu? Provavelmente não. Não, eu sei que tem gente que dá risada do que a gente faz aqui, né? Uma Isso. coisa ou outra, talvez seja engraçado. E que a gente vai conseguir um público aí. Talvez demore 100 episódios. Talvez. Talvez a gente tenha que chamar o Paulo Coelho. Pra Quem sentar é no colo esse? do Ramiro. Ah, não, sei isso. Isso, entendeu? Sim. Talvez não. Talvez a gente não precise. Mas o que importa hoje é que esse é o episódio 20 e esse podcast, meus amigos, vocês não estão entendendo, mas ele não vai parar. Não, esse aqui vai até o final. E a gente nem sabe qual que é o final. Não. Exato. Então me fala onde é. Eu não sei também, eu prefiro manter assim. Isso. Qual é a perspectiva disso aqui? Eu acho que a ideia desse podcast é chegar no número 3.000 episódios, assim, com a gente lá, fazendo podcasts ao vivo num teatro. Já imaginou que legal? Já. Seria levar esse formato para um teatro e as pessoas podem acompanhar essa situação live action, entendeu? Exatamente. Porque como a gente já disse no nosso Instagram, inclusive, Gritando Baixo Podcast no Instagram, siga agora. Não deixe de fazer isso mais, nunca mais na sua vida. A gente já disse lá, tudo o que a gente faz aqui é improvisado. Tudo, nada é roteirizado. Inclusive a gente até essa roteirizou. É. A gente até roteirizou, se eu não me engano, no terceiro episódio ou quarto, até o terceiro ou quarto. Depois a gente decidiu que o que a gente tinha que fazer era, vem como você tá pra gravar, e a gente grava a partir do nosso próprio humor, Sim. né? Então isso favorece que todos os nossos momentos sejam muito autênticos e espontâneos. Exatamente. E é isso que eu sinto que falta nos podcasts e conteúdos de hoje em dia. Mano, eu quero muito isso. Eu queria muito consumir um conteúdo autêntico por aí. 2 pessoas falando assim. Sim, sem roteiro, do que vem da cabeça e que ainda consiga ser interessante. Porque tem gente muito chata no mundo. Eu não acredito que nós dois sejamos chatos, mas tem gente que deve achar. Ah, vixe. Mas eu não acho que nós dois somos muito chatos quando a gente se junta pra falar merda. Não, eu também acho que não. E outras vezes dá assunto legal, que nem o episódio passado Sim. sobre casamento. Exatamente. Não é? E eu acho que uma coisa que você falou é isso, né? As pessoas acabam vendo verdade no que a gente tá falando, no que a gente tá fazendo, e do que a gente tá rindo. Não é aquela coisa que eu já sei que você vai falar e que eu sei que tem que reagir de tal forma ou de uma forma X, enfim. Então acho que a proposta que a gente tem feito e que a gente tem seguido é exatamente isso. É a gente vir gravar como a gente tá e vai ter dias que a gente vai estar mais animado, mais engraçado, mais feliz, mais triste, mais, enfim, mais enérgico, menos enérgico. Então eu acho que fazer conteúdo com essa flexibilidade e com essa verdade tem sido a nossa... Isso. nossa jornada, né? Eu acho que fazer conteúdo assim tem mais tempo de vida. Eu também acho. Do que você precisar fazer algo e a sua... É muito curioso, né? É um gráfico, parece. Tipo, quanto mais você vai fazendo sucesso com um conteúdo falso ou que meio que é fake de alguma forma, eu acho que mais a sua vida decai. Sim. Porque você precisa colocar uma máscara muito grande pra fazer aquilo ali. E o pior é quando as pessoas acham que você é aquilo que você tá vendendo. Não é que nem ator. Ator faz um filme por 3 meses e acabou e ele volta à sua vida normal. Exatamente. A não ser que você seja o Jim Carrey. Que às vezes entra no personagem e fica no meio da gravação sendo esse personagem. Já viu esse documentário dele? Não. Tem um documentário na Netflix. É o documentário que ele faz sobre a vida de um apresentador americano, comediante. E o Jim Carrey, ele decidiu simplesmente ficar no papel durante o período inteiro das gravações. Então ele ia pra casa, voltava como o personagem, mano. Ele não era mais Jim Carrey. E aí? E aí as pessoas chamavam ele de Jim no meio das gravações e falavam assim, what? Tipo, não sabia. Sim. Aí as pessoas tinham que chamar ele do nome do personagem. Entendi. Que se não me engano é o Andy. Não lembro o nome. Acho que eu sei qual que é que você tá falando. Eu sei, É, sim. tipo, o nome do documentário é Vivendo como Andy, sei lá, alguma coisa assim. Mas se você procurar Jim Carrey, você vai ver lá. Aham. É a cara do Jim Carrey todo barbudão e ele fala sobre esse processo. Sim. Que foi provavelmente um pesadelo pra quem tava lá. O negócio deve ter saído incrível. Sim. Mas você vê... Você bota uma máscara e tira. Agora, eu sei de apresentadores de TV, esse tipo de coisa, que odeiam fazer o que faz. O Datena já falou. em Ele não gosta de fazer o que ele entrevistas. faz? Ele odeia fazer o que ele faz. Mano. Nossa. Não é curioso? Mas, mano, é que o Datena e aquele Siqueira Júnior, toda essa galera aí, mano, o Bate. Nossa, o Bate, mano. Eu bateria nele com o aquário. Mas assim, sem a menor explicação. Eu nem me daria o trabalho de explicar. Eu acho que eu chegaria com um aquário, olhando pra ele e falaria assim, por favor, um momento. E agrediria ele com um aquário. Sim. Talvez com 2, mano.
Eu acho que Um com em um cada aquário mão. grande e um pequeno dentro. Dentro. Só pra ele entender a Ou surpresa. se não agredir, porque a gente fala agredir com um aquário e a gente não consegue fazer muito bem a imagem. Mas imagina um aquário aberto e você joga o aquário aberto na pessoa. O que não deve acontecer? Porque você joga de lado, ele quebra logo de cara. Exatamente. Mas de frente, mano, Entendeu? É uma blocada, né? eu acho. Então, assim, eu não gosto do Batman, mas... Eu não sei nem quem é que você tá falando, mas imagino que seja pior que o da Atena. É dessa mesma linha, sabe? Dessa Aham. galera, assim. Então eu não consigo gostar do que esses caras fazem, porque eles estão ali pra ficar sendo muito falsos, velho. Eu acho tão horrível. Não, e não é só falso, mas é levar notícia negativa, entendeu? É, e é só isso, né? Porque notícia boa não vende, né? Se Isso. você ficar dando boa notícia lá, ninguém quer ver. Exatamente. E aí, pessoas que gostam desse tipo de conteúdo podem falar assim, não, mas é informação. Não, meu caro, não é informação. Existem tipos de informações. E essa é uma linha, né? E outra, jornalismo já não é no Brasil, e provavelmente, talvez algumas pessoas vão me odiar por causa disso, mas jornalismo no Brasil já não é mais jornalismo há muito tempo. Já não é mais notícia. Uhum. É vértices, vertentes, entendeu? Então Sim. você literalmente consome aquilo que você já sabe que vai com a tua linha de pensamento. Sim, É sim. por isso que eu não consumo nada, porque senão eu vou ficar o tempo inteiro indo pra um lado ou pro outro. É, sim. Ok? Então a gente pontua isso. Aí tem gente que fala jornalismo ou informação. Não, jornalismo não é mais informação. E quando se trata desses caras, é jornalismo com um quê de sensacionalismo e negatividade. Eu acho que é muito. Eu acho que não é um quê. Eu acho que é o alfabeto É- inteiro, é mano. tudo. Sensacionalismo. Exatamente. Eles vivem de sensacionalismo, né? Isso. E eu acho que é uma merda isso. O Datena disse que ele odeia fazer o que ele faz, ele não gosta, ele faz porque ele sabe que ele é bom. Aham. Mas ele disse que ele já teve N problemas de saúde, por causa de estresse, por causa de coisas que ele sofre na rua, porque tem gente que ameaça ele, né? Ele já foi ameaçado de morte 1 milhão de Um vezes. milhão de vezes. Então você imagina, o Datena ele pode ser um cara super legal, Sim. mas o que ele faz é um saco. Então, era isso que eu queria muito antes da gente decidir criar conteúdo, entendeu? Era que eu não precisasse botar uma máscara e ser alguém que eu não sou pra falar alguma coisa que eu também não tô pregando. Sim. Então isso aqui somos nós dois. Essas duas pessoas malucas falando e que às vezes querem falar sobre algo sério e que às vezes querem só zoar, mano. Exatamente. Nosso episódio 18 é pura zoação. É verdade. Esse é porque é o mais recente, né? Eu já não lembro dos outros. É. Mas é o mais recente, é pura zoação. E aí tem o 19 pra fazer um contraste. Gigantesco. A gente tá falando de objetivo de casamento, né? Nossa, então, você vê? Mas eu acho que uma das coisas que as pessoas têm que ter em mente, porque pra quem conhece a gente, sabe que a gente é exatamente assim fora do podcast. Mas se um dia a gente ficar famoso e as pessoas imaginarem se a gente é realmente assim, Aham. eu acho que vai ser legal que elas se surpreendam e saber que sim, mano, a gente Sim. é assim. Nós somos assim. Exatamente como a Nós gente somos assim. transparece ser no podcast, porque é isso, Sim. né? Não... E sabe o que eu sinto falta de acontecer no futuro? É de ter uma estrutura em que a gente possa zoar com o ambiente. Uhum. Porque eu e o Ramires ainda bem mais que eu, mas a gente tem um humor físico também. É. Então a gente gosta de dançar, a gente gosta de pular, e aqui a gente tem que ficar preso olhando pra um lugar fixo, Exato. porque a gente não pode tirar a nossa voz daqui. Então assim, eu sei que existem microfones diferentes que conseguem captar mesmo se eu estiver aqui fazendo coisa, se eu quisesse. Sim. Esse aqui não, esse aqui eu tenho que ficar mais pertinho. Do Ramires, então, mais ainda. O Eu não microfone posso descolar do meu microfone. pode senão fica uma descolar. bosta. Ele é bem melhor que o meu, esse microfone é de qualidade, mas com relação a isso, você tem que ficar bem pertinho aqui. Você entendeu? Então, assim, muita coisa ainda vai mudar. A gente provavelmente vai dançar no estúdio do Gritando Baixo mais pra frente. Vai ser maravilhoso. Vai. Eu acho que vai. Eu tenho ideias e perspectivas muito boas. É, Muitas delas envolvem um aquário no nosso estúdio, inclusive. eu também acho. Não é? Eu acho que parte do que a gente... Antes até de começar a fazer o podcast, é que a gente tinha... Sempre teve esse desejo de gravar as conversas, né? E agora, finalmente tá acontecendo. Finalmente. Só que é engraçado, né, mano? Porque tem muita coisa... Eu vou dar o podcast como exemplo, mas tem muita coisa da nossa vida que a gente fica planejando tanto pra fazer, fica querendo tanto fazer, que nunca sai do papel. Nunca. E quando você começa a fazer, você percebe que foi um puto de um acerto. Exatamente. A gente já quis fazer muito mais coisa do que a gente Já. realmente fez. Aham.
Nossa, você fica tanto naquela, vamos fazer um podcast? Vamos fazer como é que é? Jogos Quase Imortais Parte 2? Vamos fazer quase não sei o que lá. E aí a gente fica querendo fazer as coisas e aí a gente não faz. E quando você começa, você vê que sai totalmente diferente de tudo aquilo que você estava problematizando antes. Eu e o Ramírez, a gente tem 2 episódios desse podcast que nunca foram pro ar e provavelmente nunca vão, porque foram 2 episódios depois dos primeiros 2 episódios, que já estavam roteirizados porque eles tinham que acontecer, que a gente roteirizou o que a gente ia falar. E aí quando a gente acabou, a gente percebeu que ficou falso. Ficou. A partir daqueles, a gente já falou, não, a gente vai ter que mudar isso. É verdade. A gente percebeu, né, que não era a gente falando, parecia que, tipo, a gente tava falando sobre aquilo porque tinha que Parecia falar. que era o The Late. E o The Late Show é um programa que, se você quiser ver um programa mais roteirizado e mais bem pensado, não que a gente seja falso, a gente não é falso. Eu não sou falso. Né? Nossa, velho. Tem o The Late, você pode ir lá no The Late e ver, porque ele ainda está no ar, mas tem muitos vídeos que a gente já fez que não estão mais no ar. Os Jogos Quase Mortais ainda tá, né? Tá no ar ainda? Eu acho que tá. Se você quiser, põe aí no YouTube Jogos Quase Mortais e veja um dos primeiros conteúdos que eu e o Ramírez produzimos. Exatamente. Imagina um fragmento dessa loucura que acontece hoje transformado em vídeo. Foi o que a gente fez nessa época, sem equipamento nenhum, com muita criatividade. Também. Totalmente improvisado. Um detalhe sobre esse vídeo, pra quem vai assistir depois, que a gente inventou tudo ali na hora. Inclusive, o conteúdo e a forma como a gente segurou a câmera. Porque eu e você, a gente tinha comprado uma câmera, a gente fez uma vaquinha. E aí você pagou metade, eu paguei metade. E aí a gente falou, mano, a gente tem que usar essa câmera agora, vamos fazer alguma coisa com ela. E a gente ia gravar um vídeo muito diferente. Só que por algum motivo, acho que começou a garoar, acho que foi isso. A gente ia gravar um vídeo na rua, fazer com alguma carro, coisa assim. Acho que a gente ia fazer a versão do Billy, parte 2, não lembro. Tá. E aí a gente pegou e falou, mano, a gente precisa fazer alguma coisa dentro de casa. Aí a gente usou minha garagem, que na época era uma bagunça, e gravamos os Jogos Quase Imortais sem a menor ideia do que ia dar. A gente só falou, mano, a gente precisa usar esse cenário como um cativeiro. Isso. E aí saiu aquilo. E aí inventamos o nome Billy o Balofa. E a qualidade do áudio tava tão merda que a gente teve que redublar tudo depois, mano. Tava tão ruim que a gente pensou assim, nossa, já é ruim. Imagina se a gente colocar no ar com o áudio gravado da câmera. Aí a gente redublou tudo e ficou muito mais incrível. Ficou. Depois, inclusive, a gente teve até a ideia de começar a fazer vídeo só assim. Que assim. a gente redublava e mudava as coisas. Parecia que era uma coisa, mas era outra. Você acredita que por um momento eu esqueci que ele era redublado, mano? Não. E sabe qual que é a melhor parte, mano? É a parte que você tava dirigindo. Tem 2 partes que eu acho incríveis. Que é uma que você chuta uma churrasqueira velha que tem lá perto de casa. E que você poderia ter feito só um... Tipo... Sei lá, mano. Não precisava ter tido aquela cena. Tá. De chutar ou de redublar o barulho? Acho que as 2 coisas. Tá bom. E aí você chutou e redublou. Sim. Um barulho que nem existia originalmente. Não, eu que lembro aí você até fez, tipo... Sim. Nossa, tem velho, tem que essas coisa coisas incrível. incríveis. A gente tá falando muito bem desse negócio, mas quando você for assistir... É uma tosqueira. Você vai ter 2 reações. Ou você vai achar incrível, ou você vai achar uma bosta tão grande que você vai pensar, nossa, por que eu conheci esses caras hoje, entendeu? Da onde que eu vim? E é daí que a gente veio, entendeu? Acho que a gente pode resgatar raízes. esse vídeo e postar ele no nosso Instagram, você não acha? Eu acho, cara. Eu acho. Tipo, falar o porquê que tá por trás daquilo. Porque aquele backstage foi tão incrível, né? Aquela situação. Incrível. Você preso, Mano, o tanto que eu babo. Mano, a pessoa que tá presa no cativeiro, esse é o behind the scenes do vídeo Jogos Quase Mortais. Você vai ter que ter assistido ele até agora. Então, assim, se você assistiu até agora e não assistiu o vídeo, você vai ter que assistir, porque a gente vai falar sobre ele agora. Eu já falar sobre isso. E inclusive, pausa aqui. Pausa e vai assistir. Depois você volta pra cá. Põe Jogos Quase Mortais e procura lá. A conta chama Humor pelo Ralo. Que era a nossa companhia de humor. Que a gente já falou sobre ela também aqui em algum momento. A pessoa que estava presa em cativeiro era o Ramírez nesse vídeo, e ele estava preso numa escada que não estava preso em lugar nenhum. Eu tava preso numa escadinha de casa. Era uma escada de casa, tipo, doméstica. Exatamente. E ela tava só encostada. Aí a gente olhou pra aquela escada e tinha uma corrente do lado. A gente pensou assim, e se a gente prendesse você em lugar nenhum? Aí ele pegou e ficou assim, preso. Aí eu amarrei a corrente aqui.
E ele teve que ficar preso um tempão e eu fazendo os movimentos de câmera, indo pra lá, indo pra cá, porque senão a gente não ia mais conseguir o mesmo efeito de continuidade, né? Exatamente. Olha a gente preocupado com continuidade. A gente não tinha nem luz, mano. Eu tava com uma jaqueta preta, Você mano. tava. Parecendo que eu tinha acabado de realmente voltar, tipo, de um açougue, tá ligado? Sim. Sei lá. Eu tava preparado pra alguma outra coisa. E todo o negócio do ventilador ser uma serra e eu ia cortar o seu braço pra quê? Eu não sei. Cortar o seu Qual que era o braço? sentido de me prender, então? Qual né? era o sentido de prender? Se alguma hora eu ia te libertar cortando o seu braço. Com ou sem braço eu ia estar livre. Entendeu? Ai, meu Deus, é incrível muito esse vídeo. É. Porque é um fragmento da nossa criatividade improvisada que virou uma loucura tremenda. E o barulho da motosserra é todo eu dublando. É. Então ele faz tipo o tempo inteiro. É. Isso é um take só, não parei, ou seja... Nossa, eu lembro que você teve que Talento colocar puro. uma energia pra gravar essa parte. Tive que colocar. Pra gravar o áudio, né? Porque eu lembro que você ficou assistindo e fazendo... E tipo, você ficou fazendo esse Exatamente. barulho. E você não queria perder o ar até o final. Você Não. queria fazer numa porrada Tinha que só. ser inteiro, é. É, nossa. E aí, até quando a câmera corta pra outro take, eu continuo fazendo barulho. Sim, É um take exatamente. só a dublagem, meus amigos. É. Não foram vários takes, isso não é truque de edição. E a gente também não tinha onde pôr a câmera, né? Não tinha. Fala aonde a gente colocou a câmera. A gente colocou a câmera num pedestal de vasos. Se que esse é o nome. Era um porta-vaso. Era um mano. porta-vaso, exatamente. Tipo, era um lugar, era um negocinho branco, assim, um postezinho branco que tinha vários suportezinhos pra vaso que iam em anéis, assim, né? Em anéis brancos. E aí você colocava ali. E ele tava velho, podre, enferrujado, ninguém usava aquela porra mais. Isso. E aí a gente usou aquilo pra filmar as cenas direitinho. Tipo, colocava a câmera assim, mirada pra mim, um pouquinho virada pra cima. Sim. Nossa, era... Esse era o nosso jogo de câmera. Que situação, né, Que velho? situação. Não, e assim, vários outros vídeos. Um dos meus vídeos favoritos é o do Billy, até hoje. O do Billy, não. O do Bilu. O do Bilu. Até hoje. Esse vídeo é O incrível. do ET Bilu que a gente gravou. Esse não tá no YouTube, infelizmente. Eu não lembro nem se eu tenho ele. Se eu tiver, talvez um dia eu coloque só pelo... Entendeu? Só pelo Sim. foda-se. Mas é incrível que é o repórter bombástico, né? Exatamente. A gente replicou a manchete da Record do Bilu. Sim. Então, quando o Ramírez vai entrevistar o Bilu, ele vai atrás da bananeira e ele começa a falar que é o Bilu. Ele começa a falar igual o Bilu, então ele fala assim: eu tô vendo um negócio aqui, mas não vem agora não. Não vem agora não, fica aí com a câmera. Aí ele vai atrás da bananeira. Quando ele chega atrás da bananeira, ele fala assim: eu sou o Bilu! E começa a conversar com ele mesmo. Então, sacada incrível, você vê que a gente tava muito à frente. E por algum motivo, a gente achou que ia ser engraçado colocar o Bruno Isso. pra vir bater no Bilu. Isso, o Bruno, um amigo nosso, participou. Provavelmente o Bruno vai ver esse episódio. Bruno, muito Nossa. obrigado. A sua participação foi incrível. Como um Incrível. caipira. O Bruno chegou lá que nem um caipira, ele falou assim: que porra é essa? Aí ele chegou e deu uma E dá paulada no Bilu. paulada nas minhas costas. Isso. Aí o repórter bombástico é desvendado, porque ele fala assim: não, eu não sou o Bilu, eu não sou o ET e tal. Aí só que eles aparecem pra câmera. Aí corta o vídeo. Exatamente. É incrível. A ideia desse vídeo, que começou sem ideia, era só falar que o repórter tava fingindo ser o Bilu. Isso. E aí a gente achou que a melhor forma de desvendar isso durante as gravações era colocar um caipira batendo nele. Isso. Não era? Tipo, não, vamos Essa é a colocar melhor. alguém batendo nesse cara. Vamos colocar alguém batendo nesse falso ET pra desvendar logo essa história, né? Exatamente. E aí teve Porque isso entrevista. só reafirma a nossa teoria de que ET só vem pra Terra pra tomar uma paulada. De lá, mano! E a gente já falou sobre isso aqui. A gente já falou, velho. ET só vem pro planeta Terra e pro Brasil especificamente pra passar vergonha e tomar paulada. A gente tem um vídeo feito em quando? 2012? 2010, 11, sei lá. 2010, 11, nessa linha aí. Há muito tempo atrás, meus caras. Pelo menos 8 anos atrás, que retrata isso. Ou seja, essas nossas teorias que vocês ouvem hoje, elas são fundamentadas há muitos anos atrás. Muitos anos Exato, atrás. a gente vem construindo há muitos anos essas conversas que a gente expõe aqui. Então Não é fácil pensar em coisas do tipo, não leve seu jetpack a Pernambuco, Exatamente. Bílio Balofa. Quem é Bílio Balofa? Qual é o folclore por trás desse indivíduo, entendeu? E ele tá lá no éter.
De algum lugar. Exato. Ele vive, entendeu? Em algum lugar. E no nosso vídeo, o que aconteceu foi que tinha alguém, um parente do Billy o Balofo, sei lá o que ele era, né? Mas ele queria saber o que aconteceu com o Billy o Balofo. Ele tava disposto a cortar o braço do Ramírez. Pra nada. Eu acho que uma coisa que é engraçada é que a gente acaba sempre trazendo pra uma conversa só referências de várias coisas no passado que eu acho que eles foram se tornando tão internas que é difícil pra gente explicar. Então eu acho que a parte legal desse podcast é que a gente pode ir abrindo todas esses leques dessas teorias que a gente tem pra contar um pouco sobre essas referências que são internas e que vocês vão usar pra porcaria nenhuma, mas que vocês pelo menos sabem do que a gente tá falando. Exatamente. Né? Ou um dia vão usar, entendeu? Um dia Ou às vezes o que a gente tá criando aqui é um universo novo. Exato. Você não pensa nisso? Eu já pensei muito nisso. Que um dia, se esse podcast ficar famoso e muita gente ouvir, alguém vai criar um folclore disso. Alguém vai criar coisas, conteúdos, entendeu? Sim. Quem sabe? Nunca se sabe. Exatamente. E aí um dia vão falar sobre o Billy Balofo na rua, mano. Imagina. Eu vou chorar se isso acontecer. Eu também. Se um dia me pararem na rua e falarem assim, mano, eu vi o seu vídeo do Nextel. Nossa, sabe uma coisa que eu lembrei do vídeo do Balofo? A hora que a gente decidiu que a risada tinha que ser daquele jeito. Sim. Nossa, a risada... Se vocês vão assistir, já devem ter assistido, mas a risada do Lucas nesse vídeo é simplesmente incrível. E a gente decidiu durante a gravação, lembrando que durante a gravação a gente já falou que deveria ter sido, que ele seria dublado. E a gente já agiu pensando na dublagem. Então, quando a gente tava pensando na dublagem, você tava rindo e só fingindo. Você tava, tipo, literalmente fazendo isso aqui, ó. Sim. Sim. Você tava fazendo isso. Exato. Só isso. Então você pensa, o quão doente essa A imagem. risada desse vídeo era mais ou menos assim. Não era tipo isso? Era a risada mais absurda que alguém poderia ter. A gente definiu que deveria ser assim. Sim. Ai, meu Deus do céu. A hora que eu falo, Billy, o Balofa! Aí eu começo a rir, não é isso? Alguma coisa assim? Ou você fala alguma coisa... É assim, tipo... agora Billy, você vai morrer. Aí eu falo assim... Aí eu cuspo um monte de coisa. Não, assim, o falo Ramírez assim, cospe um copo de água. É aquele take exagerado de cuspir água, só que ele cospe um copo e continua babando água. Eu tô falando, eu não fiz nada não, eu não quero saber ele, eu não fiz nada não. Aí você, agora você vai sofrer. Você começa com essa cena, nossa, que coisa Eu me horrível. transformo num porco e começo a rir. Se um porco Agora pudesse rir. mano, você imagina os nossos pais vendo a gente fazer um negócio desse? Meu pai vê e ele dá muita risada, mano. Meu pai Tipo, vê... minha mãe também, minha mãe é fãzaço do que a gente tá fazendo. Meu pai também se diverte. Você fala do que a gente faz hoje em dia? Não só do que a gente faz hoje em dia, do que daquela a gente merda sempre que a gente fez. Ah, sim, não, sem dúvida. Eu acho que assim, melhor você tá fazendo um negócio que é engraçado do que fazendo qualquer outra coisa. Bebendo e se drogando, entendeu? Exato. Mano, eu e você se reunir pra criar vídeos absurdos, pra mim é melhor do que essas coisas. Ah, lógico, pra mim também. E a gente fez muito vídeo merda também, por exemplo, o do analista. Só eu e você achamos engraçado aquele vídeo. A gente fez um vídeo que chama O Analista, e era um vídeo basicamente de 15 minutos, meio do Ramírez, tentando chegar num objetivo e num consenso e não conseguindo. Porque toda hora eu ficava sentando errado no divã desse analista, que não sei porque a gente achou que um médico tinha que ter um divã. E aí eu deitava, assim, como se eu estivesse me abrindo a minha vida. E toda vez eu deitava errado e o Ramírez tinha que arrumar o divã, a colcha em cima do divã. E a gente nunca chegava no objetivo de final, que era saber qual era o meu problema. A gente tinha um cenário tão absurdo ali, porque a gente tinha um cara claramente muito problemático. Muito. Um terapeuta. Caralho! Terapista. Mano. Não, um terapeuta muito problemático. Dois problemas muito diferentes, onde o seu era totalmente pessoal e o meu era totalmente ligado a uma coberta. E o mais louco... Sim, e o mais louco é todo improvisado. E no final a gente teve a genialidade de trocar nós dois. Exatamente. Então assim, no final, quem tinha realmente mais problemas era você. Aí você deitou e eu comecei a te entrevistar. Exatamente. Aí demora que eu resolvo o seu problema e grito, próximo. Ou seja, o vídeo começa com o Ramírez sendo o terapeuta, no final eu sou o terapeuta e continuo atendendo. E pra quem não conhece, essa é a série Tok Tok foi inspirada na nesse gente. nosso vídeo. Se você não assistiu ainda esse filme, você assistiu esse filme já? Assisti.
É basicamente isso, É né? basicamente isso. É um lugar onde todo mundo tá muito enfesado com algo, que não é o objetivo do negócio. Então, assim, eu tenho uma hora que eu tento botar o óculos e não consigo. Eu tento colocar o óculos de todas as formas possíveis, não consigo. O Ramires não consegue ver a colcha desarrumada, ele tem que ficar arrumando o tempo inteiro. Então, assim... E uma coisa engraçada é que a gente já brincou com isso do cara, tipo, vamos supor assim, do enfermo acabar sendo o médico, Isso, sabe? Já é. E eu acho que isso montava um cenário cômico, né? De tipo, você fala assim, mano, o cara entrou aqui como paciente. Isso. Como que ele acaba ajudando o médico, né? Sim. E aí... Várias, a gente já flertou muito com essa ideia. Mas eu acho que a gente já teve muitas ideias que, tipo, a gente falando aqui vai soar, nossa, uma babaquice tão grande. Mas a gente já teve muita ideia que a gente já desenvolveu de uma forma tão simplória, vamos dizer assim, que a gente vê hoje grandes canais de comédia ou então séries que seguem essa linha do que a gente tinha pensado. Sim, e a gente fala assim, mano, a gente deveria ter começado antes. A gente sempre fala isso, né? Sempre. Eu sempre falo pras pessoas que eu comecei a fazer sketch de comédia antes do Porta dos Fundos. É verdade. Sim, é verdade, A gente começou antes do Porta dos Fundos. Se a gente tivesse continuado, talvez com um pouco mais de produção, Exato. estaríamos grandes hoje. Mas aí o que aconteceu? A gente decidiu estudar. Olha aí. Exatamente. Ou seja, crianças, qual é, no final das contas, o conselho aqui? Siga seus sonhos. Não estude. É isso. Então, assim, se você tá achando, não preciso estudar e ficar bom em tal coisa, bobeira, faz o que você tá pensando em fazer, porque no final das contas isso vai ser muito melhor. Por quê? Porque depois a gente voltou a fazer vídeos e eles não eram tão bons. Exatamente. Mentira, eu nem sei se a gente voltou a fazer vídeos. A gente só ficou profissional. A gente só começou a se importar com coisas que a gente não se importava antes, tipo Isso, produção. Isso. E que não precisava, porque, mano, dava pra contornar, velho. Exato. Já basta ter dublado Jogos Quase Mortais e ter ficado tão incrível. Sim. Aí eu mencionei o vídeo da Nextel, e já que a gente tá falando dos nossos vídeos antigos, a gente fez uma paródia daqueles vídeos da Nextel, de antigamente, que era tipo... Como é que é? Era o ator andando, e se eu não me engano era o... Fábio Assunção, os primeiros, né, da Nextel. Se você é um pouco mais velhinho, você vai lembrar desses comerciais. Era ele andando e vindo falando assim... Como é que é? Ele tinha um discurso meio motivacional, sabe? Que era uma pegada meio tipo... Eu já caí muito na minha vida, mas eu aprendi a levantar. Verdade. Eu já fiz tal coisa assim, assim, assado. E hoje eu sou não sei o que lá. E ele andando num lugar que você fala assim, mano, por que você tá andando aí? É tipo uma fenda, tá ligado? Não tem nada ali. Não tem nada. Tipo, você tá fazendo uma trilha... De roupa social, eu não vou entendendo. E aí... Aí tem uma hora que a câmera para de seguir. É. Essa pessoa, ele sai andando, ele continua andando. E eu lembro que a assinatura era, tipo, esse é meu clube. Nextel. Essa é minha vida, esse é meu clube. Nextel. Nextel é rádio, não sei o que lá, ilimitada. Lembra? E a gente gostava muito desse comercial. A gente queria muito poder brincar com isso. Sim. E brincar com esse comercial é fácil. Então a gente pensou em fazer uma série de propagandas do tipo da Nextel, e a que a gente fez foi uma que eu fiz. E a gente basicamente transformou todo o monólogo pra dizer que eu era um elevador. Agora você imagina, uma pessoa sendo um elevador não faz sentido na sua cabeça? Também não faz sentido na minha, mas é bom, por quê? Porque a gente fala assim, eu já fui muito destratado na minha vida, isso andando com uma música super bonita no fundo e tal, andando num parque tudo bonito à noite, a câmera seguindo assim, eu já fui muito maltratado na minha vida, as pessoas já pisaram em mim, já como é que é? Já falaram mal de mim, já até mesmo peidaram em mim. Aí você começa, tipo... a desconfiar, pera, o que tá acontecendo? Tava motivacional, tava tipo, não, eu acho que esse cara tem uma história de vida foda, mas ele falou que alguém peidou nele, aí começava a desandar totalmente, entendeu? E aí você falou, tipo, subi, desci, muitas vezes. Isso. E aí não sei o que lá, e de repente você fala, e eu sou um elevador. E hoje eu sou aí um elevador. Você fica pensando, porra, eu não queria um final desse agora. Não era isso que eu tava esperando, mas era aí que a gente queria chegar. Aí no final, na assinatura, era tipo, Nextel, Como é que era, né? Rádio, telefone ilimitado. A gente deu o final mais ridículo possível. Isso. E na tela dos comerciais originais era Nextel e tinha alguma coisa escrita assim, minha vida é meu clube e tal. E na edição eu tinha colocado Nextel, Arial 12. Era isso mesmo. E a assinatura era Nextel é TV, telefone ilimitado. Uma coisa assim. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que eu acho que a gente sempre viu o YouTube e vários, os canais digitais como um lugar pra gente colocar todos os absurdos que a gente pensava.
Desde Então, sempre. Olha isso aqui que tá acontecendo agora. eu acho que a gente sempre pensou muito, né, em ter aquilo guardado e compartilhar com algumas pessoas. Mas é. E até hoje eu me arrependo um pouco de ter tirado esses vídeos do ar, porque se eu colocar eles de novo, eu acho que eles não vão com a mesma data, né? Tipo, aliás, eles não vão com a mesma data se eu fizer o upload. Não. Então eu me arrependo um pouco, eu não consigo falar arrependo. Sim. De ter tirado, né? De ter tirado, Eu devia ter deixado eles todos lá, mas eu acho que Jogos Quase Mortais ainda tá lá. Sim. Assiste, aí você vai ter uma ideia desses outros vídeos que a gente tá falando. Enfim. A gente nem ia falar sobre isso, né? Não, eu nem sei por que a gente tá falando sobre isso. A gente ia Nem falar sei. sobre impulso. A gente ia falar sobre personalidade. É. Porque o que aconteceu? Hoje eu fiz aquele teste das 16 personalidades. Se você já fez, você sabe o que eu tô falando. Se você não fez, coloca aí, porque eu acho que vale a pena todo mundo fazer. E porque é bem compartilha legal. com a gente qual foi esse resultado. Isso, porque ele tem 16 personalidades e todas elas, todo mundo fala assim, nossa, realmente parece muito comigo e tal. Aí, eu fiz hoje, todo mundo da minha família fez. Eu falei pro Ramires fazer antes da gente começar, a gente começou a discutir o porquê que nós somos assim como nós somos. Então, o do Ramires deu exatamente a mesma personalidade que a minha, o que é bizarro. Sim. Só que o trato de personalidade é diferente do meu. Então, um deu assertivo, o outro deu turbulento. Né? E se você conhece a gente pessoalmente, você deve saber quem é qual. Não que o Ramires seja menos assertivo. Mas eu sou mais turbulento. Mas ele é mais turbulento. Então a gente tava pensando aqui que a gente já combinou, eu e o Ramires, de escalar aquelas montanhas que todo mundo fala que é muito perigoso, que você pode morrer, e que a gente já fez planos assim. E a gente vai um dia escalar essas montanhas. Um dia a gente vai. Pra quem tá imaginando, a gente pode começar pelo Kilimanjaro. Kilimanjaro, entendeu? A gente já fez alguns planos, a gente só precisa emagrecer uns 26 quilos. E ganhar muita resistência física. Ganhar muita resistência física. Ou seja, daqui uns 10 anos, talvez isso aconteça, porque a gente precisa de muita disciplina, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Uma disciplina por muito tempo. Mas a gente consegue. A gente vai conseguir. Se a gente colocar nossa mente pra isso, a gente vai conseguir. A gente pode propor aqui um desafio. Vai que já a gente vai soltar nosso anúncio muito em breve. Vai que já tem bastante gente ouvindo, a gente bota como desafio e as pessoas começam a ajudar a gente. Exato. Você imagina que legal que seria? E a gente compartilhar tudo nesse Instagram aqui? Seria demais. @gritando baixo, pra você que não seguiu ainda. Segue agora. Não seria incrível? Seria maravilhoso. Então, e a gente tem esses sonhos porque a gente é maluco, né? Porque pra que você precisa escalar uma montanha? Logicamente. Por que você precisa escalar uma montanha? Me responde. Nada. Não existe um motivo lógico. Tipo, o que é uma montanha, mano? É um monte de terra junto. Mas não, a gente faz uma imagem da montanha. De que é ela, mística, tipo, né? É tipo, místico, Nossa, ele escalou uma montanha. Aquele negócio de aventura. Tipo, você pensa, porra... Tá, mas por que você fez isso? Você realmente precisava fazer isso? Uma pessoa que não pensa à vontade pensa assim. Exato. Mas pra mim e pro Ramires, é tipo, uau! Deve ser incrível. Pra mim deve ser. Chegar lá, todo cagado, com um bigode, tipo, congelado, assim, sabe? De respirar e o ar entrar e sair gelado, assim. Todo cagado lá no topo da montanha e falar assim, olha aqui, nós conseguimos. E aí a gente tenta chorar e não consegue. Porque quando a lágrima sai, ela congela. Exato. Não vai ser incrível? Vai, e aí você vai ter que pensar, porra, já estamos aqui há 15 minutos, vamos descer. Isso. Você já imaginou o cansaço? Você entendeu? Provavelmente não vai dar. Exato. E se essa aventura for 1% parecida com a aventura que fala nos filmes sobre escalar montanhas, a gente não vai voltar. Certo? Certo. Então, a gente tava conversando porque eu falei assim, se depender de mim, a gente ainda demora um tempo, porque a gente precisa se sentir seguro, se depender do Ramires, a gente vai amanhã. Sim. Essa é como a gente trabalha, entendeu? Exatamente. Mentalmente. E é claro que o Ramires não iria amanhã. Ele ia, tipo, depois de amanhã. Ou Talvez semana que vem. Exatamente. Falou, não, que isso? Quer amanhã, tá louco? Sim. Vamos na sexta, porra. E Fazer aí, as malas. Isso. E aí, quando ele chega lá e ele começa a enfrentar todos os desafios, ele vai percebendo. Talvez seria melhor ter esperado mais um ter aninho. esperado. Mas eu vou continuar. Não importa. Exatamente. Não interessa. E esse é o Ramires. E eu sou o cara que fica assim.
Aí eu preciso do Ramírez. Eu acho que nesses momentos você devia... eu penso, porra, mano, eu devia ter seguido o que o Lucas falou. E você, me vendo lá, pensa, pô, eu devia ter feito o que o Ramírez fez, tá ligado? Por isso que a gente tá junto, mano. Por isso que a gente é noiva e marido. Exato. E a gente decide isso, quem é qual, no final. Mas que nem a gente conversou, né, no episódio passado sobre casamento. Nós dois somos um casal que é assim, a gente se completa, né? Sim. Tudo o que eu não tenho na minha personalidade que me impede de fazer coisas, você tem e vice-versa. Exatamente. Mas nós temos um problema comum. Qual? Gordura. Sobrepeso. Sobrepeso. Falta de dinheiro. Falta Acho que de a gente dinheiro. tem vários problemas em comum. É, sim, é verdade. É verdade. Mas é que eu acho que tá. Aí eles começam assim a ser incluídos na cultura. É. Então, tipo, a gente é burro, né? O que menos pode ter, né? Tipo, nós somos burros. Como é que você classifica que você mesmo é burro? Olha, só quando você realmente percebe o tamanho da burrice que você fez. Eu acho que por comparação, né? Sim. Você vê alguém muito inteligente e fala assim, meu Deus, eu não consigo assimilar metade do que tá acontecendo. E eu já passei por essa situação. Eu também, tipo, eu sou incapaz de saber o que essa pessoa tá dizendo. Isso, eu não posso ler um texto por mais de 2 minutos que eu já tô prestando atenção no meu microfone. Exatamente. Mas enfim, não é nem disso que a gente tava... sobre isso que a gente tava falando. Mas é isso. E aí, as personalidades deu protagonista. Aí se você fizer... Conta pra gente o que Conta pra gente o que deu aí. Porque é muito... interessante, dá pra saber um pouquinho sobre você. É que nem ler um pouco sobre signo. Sim. É que nem ler um pouco sobre horóscopo, por mais que o horóscopo seja uma bobeira imensa. E se você não acredita que o horóscopo é uma bobeira imensa, fala pra eles o que acontece com o horóscopo. Como que o horóscopo é feito? O horóscopo, ele é feito da seguinte forma. Um homem, ser humano, pegou e falou assim, mano, se eu criasse uma parada aqui bem louca, que fizesse as pessoas acreditar em alguma coisa que eu quero. Aí ele foi lá e falou, beleza, vou me basear nas estrelas. E nos signos. E aí ele foi lá e começou a criar um monte de coisa. Tanto que você vê, tipo, como que tudo bem uma pessoa ser leonina, uma pessoa ser aquariana, uma pessoa ser de peixes, uma pessoa ser gêmeos. Tipo, mano, essa pessoa só jogou palavras aleatórias ali. Entendeu? Tipo, um signo aqui vai ser aquário. Mas eu queria pôr um animal também, então vai ser leão. Outro animal, tem que ser da água, agora eu vou pôr peixes. Porque se eu tenho um aquário e animal da terra, por que não vou pôr peixes? E o aquário todo mundo sabe que só serve pra jogar nos outros? Exatamente. A partir de hoje? Sim, entendeu? E aí ele falou assim, porra, mano. E é isso. E aí ele criou um monte de mensagens genéricas que te fazem acreditar que você realmente vive e se identifica com aquilo. Diariamente. E aí a gente passa a acreditar naquilo. Então, se você é leonino e você faz... É aquele exemplo da outra segmentação. Se você nasceu neste período, você é leonino. Você é regido por força de tais astros, o que prova que você é um puta de um cuzão. Isso. E que hoje não é bom entrar em contato muito forte com o seu lado emocional. Evite madeiras. E você fica pensando, por quê? E a pedra jasmim é a sua pedra de força hoje, sabe? Como eu vou encontrar uma pedra jasmim, mãe de Ná? Eu não sei como, mas essa história é muito verdade, porque eu já conheci 2 ou 3 pessoas que faziam horóscopo, e a vida dessas pessoas era tipo a vida mais migué que existe. Eu conheci essas pessoas. Uma delas é um parente meu, mano. Ela faz horóscopo? Fazia horóscopo antigamente. Ele falava pra gente como ele fazia. Era assim, senta e escreve. Não tinha pesquisa, não tava relacionado com astro, não tava relacionado com mapa astral. Porque assim, existe uma parte sobre signos que é muito verdade. Que realmente influencia na sua personalidade. Inclusive, deixa eu só fazer uma adendo. Isso aqui tudo que eu falei, eu tava só brincando, tá? Porque eu acredito nisso que você tava falando agora. Claro. Eu sei que signos e horóscopo, eles têm um lado bastante verdadeiro. Você tá e eu aqui acredito, pra isso. Você tá aqui nesse podcast pra isso. Pra ouvir o que é migué e o que é de verdade, entendeu? Agora, e se a gente falando não da sabe, verdade. E se a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, a gente vai zoar. Exatamente. Um exemplo de grande verdade, que se você não ouviu no episódio passado, é o do Guaxinim. Ou no retrasado. Não lembro. Em um dos episódios, eu falei sobre o processo de criação do Guaxinim. E esse processo é verdadeiro. Do Guaxinim, não. Do ornitorrinco. Ornitorrinco. Eu falei do processo de criação do ornitorrinco. Que é verdadeiro. Que é verdadeiro. Agora você tá aqui nesse podcast ouvindo a gente falar sobre o horóscopo e o processo de criação do horóscopo. Que é verdadeiro também.
que é verdadeiro, a teoria dos astros é verdadeira, mas horóscopo, meus caros, é assim, trate com cautela. Trate com cautela, não acredite em tudo que acontece. Por quê? Porque o jeito que eles fazem horóscopo é tudo mentira. Aí o que eu ia dizer sobre a verdade dos astros é o seguinte: mapa astral realmente dá pra ser estudado. Dá pra você pegar um livro de mapa astral, olhar lá sua data, seu horário de nascimento e ver coisas sobre a sua personalidade que você não ia ver em qualquer lugar. Aí eles têm uma parte que chama a sombra, né? A shadow. Todo signo tem uma sombra. E a sombra faz todo sentido, então você vê assim, meu Deus, sou eu. Aí surge a cultura de quem classifica os outros pelo signo. Sim. Você já provavelmente entrou em contato com esse tipo de pessoa. Muitas. Tem gente que eu já conheci na minha vida, em trabalhos que eu já fiz parte, que falaram assim, qual é o seu signo? Sagitário? Ah, tá, já sei. Então é você daqueles... Aí começa a falar um monte de coisinha sobre você, super superficial, e você não... Se você sabe um pouco mais, mas você não quer falar, você só pensa assim... Essa pessoa é uma idiota, tem que ficar longe. Preconceituosa. Preconceituosinho. Eu sou muito mais que isso. Sou muito do que você falou. Eu sou muito mais que isso. Não, tô brincando. Por quê? Porque a pessoa acha que ela faz um mapa astral de todos os signos meio que generalizado e acha que sabe de tudo. Sim. Então, pessoa que classifica assim... Eu já contei aqui, quando eu fui fazer um processo seletivo... Sim. Eu já contei isso aqui, né? Já. Mas basicamente fui fazer um processo seletivo numa empresa onde o dono da empresa era um cara que valorizava muito esse negócio dos signos. Era uma escola de cursos esotéricos. E ele fez a entrevista, assim, baseado em habilidades profissionais e signo. Ou seja, o signo tava quase em cima. Aí eu cheguei em último, ficou eu e um cara, eu Sagitário, o cara de Aquário, e ele olhava pra minha cara o tempo inteiro e falava assim, eu não gosto de gente Sagitário, me prova que você é legal. Me prova que eu preciso trabalhar com você. Isso é o berço do preconceito, mano. Não é muito absurdo? Nossa, que filho da puta, mano. E sabe o que é o pior? Eu ganhei. Eu fiquei em primeiro. Porque eu olhava pro cara e eu sabia o que ele queria ouvir. Sim. Então, assim, é muito fácil ser de um signo e ainda saber falar o que você quer ouvir. Porque uma outra pessoa quer ouvir. Então eu falei tudo o que ele queria ouvir. Eu deixei todas as inseguranças dele supridas. Sim. Aí eu ganhei em primeiro. O que eu fiz no dia seguinte? Liguei, falei assim, olha aqui, Marcondes. Sim. Não tô interessado. Dá o trabalho pro aquário. Dá o trabalho pro aquariano. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas só pra dizer que não dá pra ser tão genérico. Não dá pra ser tão, tipo... Sabe? Sim. Como é que fala? Não é autoritário. Incisivo? Sei lá, incisivo. Não sei como é que funciona isso, mas o que a gente queria falar era do negócio do horóscopo. Que tem gente que levanta no dia de manhã e fala assim, hoje eu vou escrever o horóscopo de Leão. Aí fala assim, persianas oferecem um perigo altamente elevado pra você hoje. Mas por que a gente tá falando disso? Sobre o horóscopo? Eu não sei como a gente chegou aqui. Eu também não, faço a menor ideia. Não, provavelmente porque a gente tava falando negócio de personalidade. É verdade. Eu tava só falando assim, caramba, a gente tá falando de vídeo antigo, agora do nada a gente tá falando sobre a importância da persiana na vida de um leonino. Então. Mas é isso que acontece. Talvez a gente tenha falado sobre um assunto sério e agora seja o momento de avisar os outros. Que eles deveriam ter parado de ouvir esse podcast faz uns 13 minutos. Talvez uns 13 minutos. Se você ouviu um sino nesse aqui, é importante que você tenha parado já de ouvir. Se você não parou de ouvir, talvez tenha mais. Tem mais? Acho que não. Não? Você acha que a gente pode parar por aqui? Eu acho que tá de bom De tamanho. oferecer esse migué tremendo pras pessoas? O quê? De oferecer isso que a gente tá oferecendo? Que é informações vazias, entendeu? Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que a gente não precisa mentir pra mais ninguém hoje. Se você já ouviu o suficiente, deixa um gostei nesse vídeo. Por favor. Se você acha que você quer ouvir mais, se inscreve no nosso canal. E se você quer saber o que tá acontecendo na nossa página do Facebook, porque tá acontecendo uma rebelião, Que a gente meus não caros. sabe o que é. Fala pra eles o que tá acontecendo. Mano, Cerca de 1.000 pessoas? Quase. 990 pessoas faltam nos seguir pra que cheguemos a 1.000 de ontem pra hoje. Sim, entendeu? Ou seja, 10 pessoas começaram a seguir a nossa página. O que é muito estranho, porque pra quando Muito a gente é estranho, pequeno, a gente tem tipo 3 curtidas na página, 5 pessoas assistem. E tudo bem. Então quando a gente começa a ver uma movimentação como essa, 10 pessoas de um dia pro outro, a gente pensa, porra, quem que eu ofendi? Entendeu?
E a gente fica pensando também, a nossa personalidade é de otimistas, então a gente realmente pensa, não, só faltam 990 agora. Pra chegar nesse bafafá absurdo que a gente quer. Sim. Mas só tem 10. E Se você quiser fazer parte dessas 10 pessoas e se tornar a 11ª, Sim. vai na nossa página no Facebook. Mas eu te recomendo ir no Instagram. Que lá tem mais coisa. Lá é bem legal, lá tem mais coisa. E obrigado. Obrigado por ouvir. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com as suas namoradas, com seus namorados. Só compartilha. Isso. Beleza? Sabe o que é legal? Que? Inconscientemente, no nosso 20º episódio, a gente falou sobre a gente. É verdade. Não é? Aí, ó, tá vendo só? A gente não reparou. A gente não sabe como a gente faz isso. Não fazemos a menor ideia. Mas aí, 20º episódio tem um pouquinho sobre a história de Ramírez e Lucas, nessa ordem. Muito obrigado. Tchau. Até. Ai, ai.